Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega potencial de valorização nas ações da Petrobras, pessoal. Existe um fator escondido aqui na Petro que o mercado não quer que vocês descubram, que pode fazer a ação da Petrobras subir mais de 600%, isso mesmo que vocês ouviram. Fora excelentes pagamentos de proventos que a Petrobras pode pagar para os seus investidores, tá? Porque agora, com essa alta no preço do barril do petróleo, a gente sabe que o Brent, que acabou subindo forte, né, por conta dessa guerra do Irã, dos Estados Unidos, fechamento do Estreito de Hormuz, fez com que todo o petróleo global que o Estreito de Hormuz acaba transmitindo fosse aí consequentemente barrado. E aí isso gera menos demanda pelo petróleo e uma sobreoferta, aumentando o preço da commodity, né? E Petrobras se beneficia de um petróleo mais caro, porque consequentemente ela é a principal aí, né? Que atua nessa parte de petróleo. Ela tem mais de 60% da receita atrelada ao petróleo bruto. Então ela se beneficia de uma alta no petróleo, pode estar barata, porque agora as ações da Petrobras estão recuando no curto prazo, e esse fator escondido aí da ação subir mais de 600% e ainda um mega provento que ela pode pagar. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem esses segredos a respeito da Petrobras, a maior petrolífera aqui do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir mais de 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que a Petrobras representa uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que ela é a minha quarta maior posição, representando 8,51% da carteira total de ações. Não acabei comprando desde então, porque eu estava focado em outras ações, como o Itaú, mas, né, eu posso aí ficar de olho na Petro, ainda mais agora caindo aí, voltando para os R$ 41 a R$ 40, que eu acho uma região de aportes para ficar de olho, né? Para mim, pechincha mesmo fica abaixo dos 40, com esse petróleo a US$ 90, pode ser aí uma baita pechincha, nada se trata de recomendação. Mas tratando aqui da Petrobras, de fato, os retornos dos últimos 10 anos foram maravilhosos, né? A empresa gerou aí 1.650% de retorno em uma lupa de 10 anos. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, sabe quanto que a Petrobras deu ao acionista numa lupa de mais ou menos 10 anos no tempo? Ela proporcionou aí, pessoal, vamos colocar aqui 10 anos, né? Coloquei 4 anos. Ela deu 33,29% ao ano na sua média. Pegando desde o governo Dilma, quando teve toda aquela corrupção na Petrobras, ela proporcionou muita rentabilidade. Esse retorno aqui magnífico não foi à toa, né? Mas de fato, a Petro é mais cíclica, depende do preço da commodity. O ponto positivo, como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu sempre repito, porque sempre tem novos seguidores aqui no canal, a Petrobras ela está muito mais protegida do que antigamente contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Por quê? Porque hoje o petróleo, ele tem aí, consequentemente, um preço. A gente sabe, US$ 90, US$ 70, tudo bem. Só que a Petro, pessoal, em comparação às outras petrolíferas júniors, Petro Recôncavo, PetroRio, ela é o que tem menor custo de extração por barril. Simboliza que ela tem uma margem muito alta. Para ela começar a dar prejuízo na sua operação, o preço do barril do petróleo precisaria cair abaixo de US$ 28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Nula, porque a Petro, diferentemente das outras, ela é sistêmica. Então ela se move juntamente com o mercado. Se o mercado perceber que o barril do petróleo está ficando abaixo de US$ 28, a Petrobras, por ser a maior aqui do Brasil, ela pode congelar preços. Pablo, como assim? Exato, ela pode paralisar estoques, ela pode controlar a commodity, exatamente, tá? Se o petróleo cair para US$ 28 abaixo disso, ela pode congelar, parar os estoques, porque ela vai começar a ter prejuízo, e o mercado ser forçado a jogar o preço da commodity para cima novamente, pelo menos minimamente para que a Petro consiga ter uma margem positiva. Então já tem esse efeito de proteção. Fora que além disso, desse efeito de proteção dela nunca ter prejuízo hoje aqui, né? Pelo menos no curto prazo, no longo prazo também, você ainda pode ter, pessoal, o dividendo mínimo, porque acima de US$ 45 o barril, ela paga um dividendo mínimo prioritário obrigatório aos acionistas na faixa de US$ 4 bilhões. Colocando isso aqui
pelo valor de mercado atual da Petrobras, se você coloca isso em reais, porque o dólar tá 5, você consegue supor de que, tecnicamente, você tem um yield mínimo de 3,4% ao ano, que perceba que é um yield mínimo, tá? Isso de forma garantida para você, fora o operacional que a Petrobras paga, né, pessoal? Porque hoje ela tá com o EBITDA enorme, com esse aumento no preço do barril, então nem se fala, o EBITDA da empresa pode subir para este ano. E fazendo aqui umas projeções bem conservadoras, supondo que o EBITDA fique em mais ou menos 230 bilhões para este ano, tô sendo conservador, dividindo por 2 e colocando, porque a gente calcula o fluxo de caixa livre já descontando os impostos. Colocando aqui, né, um payout de 45%, você pode supor que a Petrobras pagaria um dividendo por ação desconsiderando os extraordinários de R$ 4,00 por ação, dividido por este preço atual aqui na faixa de R$ 41,00, isso traria um yield de 9,7% ao ano na sua média. Por quê? Porque o petróleo subiu e, por consequência, um petróleo mais alto, ela gera mais EBITDA. Então, perceba que ela está barata, olhando pela lupa de dividend yield. Se você olhar para a valorização também, ela está barata, porque hoje ela está cotada para um EV sobre EBITDA. Pessoal, muita atenção aqui. Eu não uso o PL para ações mais cíclicas, porque o PL você pode olhar de uma forma inversa. Você pode olhar se o PL se esticou, tá barata porque o denominador do lucro tá em baixa. Mas se você quiser tirar uma análise mais certeira, eu recomendo que vocês usem o EV sobre EBITDA, tá? Porque aí vocês vão verificar se a ação tá num ponto aí, está barata ou não está, pelo menos num ponto de estudos, né? Para vocês acompanharem de perto. Basta você pegar 897 bi de valor de firma e dividir aqui por 230 bilhões, a gente estaria trabalhando no EV sobre EBITDA de 4 vezes. A Petro negocia na média com o EV sobre EBITDA na faixa de 6 a 7. Então, caso o mercado pague o múltiplo médio aqui na empresa, desconsiderando a dívida líquida, você poderia ter um potencial de valorização atual de mais ou menos 84% na cotação, trazendo de que a empresa poderia estar bem descontada com esse potencial de alto expressivo, fora aí também o bom pagamento de proventos que você ainda tem embutido, então a ação poderia estar descontada. Se eu fizer uma fórmula de 1 menos o payout, jogar aqui um ROIC no longo prazo de 17% ao ano, é muito importante olhar para a ROIC porque a empresa tem dívida, ela pode crescer a uma taxa de 9,3% ao ano na média. Aí se você joga um yield de 10%, e você joga um re-rate, uma reprecificação por parte do mercado na parte de 16%, ela pode girar 35% ao ano na sua média, neste patamar de preço, até mesmo replicando esse retorno dos últimos 10 anos. Você quer ser conservador? Diminua um pouco, que ela gere 29 a 30, tá? Que já é bom. Para a Petrobras, isso aqui é muito bom, dado a ciclicidade do preço do barril. Então assim, pessoal, eu acho a empresa barata. Para mim, só não é barata acima dos 43, 44, tá? Nesse preço eu já prefiro ficar de fora. Nesse preço de 41 a 40, já volto a fazer pequenos aportes. Grandes aportes somente abaixo dos 38, 37, porque a margem de segurança já ficaria bem interessante, dado de que o petróleo está em alta. E a perspectiva é da commodity, pelo menos para o médio prazo, ficar neste preço, né? Mesmo com um cessar-fogo de, tecnicamente, a guerra do Irã e Estados Unidos acabar, no máximo que poderia acontecer é o petróleo voltar para 80 dólares. Dificilmente ele vai voltar para esses 60 dólares, porque aqui o petróleo estava em crise. O natural do preço da commodity é ficar em 70 a 80 dólares, que é o preço natural do barril para não gerar inflação e também para não prejudicar a economia, porque o petróleo, pessoal, ele é um benchmark. Ele não pode nem subir muito e nem cair muito, ele tem que ficar razoável. Se cair muito, gera problema, e se subir muito, gera também problema. Tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Que é de 80 a 90 dólares, pelo menos no curto prazo. A não ser que lá no futuro o estoque de petróleo vai se reduzindo e aí o natural da commodity vai ser em mais ou menos 130 a 150. Perceba que o petróleo é sempre para cima, né? Porque cada vez menos a gente vai ter menos estoque de petróleo global. E por consequência o mercado vai ter que jogar isso no preço. Então a Petrobras se beneficia dessa escassez de petróleo porque ela pode vender a sua mercadoria por um preço mais caro. Ela se beneficia justamente pela lógica contrária. E Pablo, por que você está afirmando pra gente? Ó, não tô afirmando, nada se trata de recomendação, estou especulando, tá? Por que você está especulando pra gente de que a Petrobras poderia subir 600% na cotação? Você tá viajando na maionese? E não, pessoal, não tô viajando na maionese. Sabe por que eu não tô viajando? Pensa da seguinte forma aqui comigo, ó. Se no longo prazo o EBITDA da Petrobras crescer a uma taxa de 9% ao ano, vamos colocar isso aqui para uma lupa de mais ou menos 12 anos no tempo, supondo de que a empresa teve êxito com a margem equatorial, que isso aqui vai fazer com que a capacidade de produção de barril de petróleo acabe dobrando para o médio e longo prazo. Pense comigo aqui. Daqui a 12 anos, ela vai ter um EBITDA de 600 a 46 bilhões de reais, tá? Já imaginou isso? Se o mercado simplesmente pagar
Vamos supor que a dívida da Petrobras aí, ó, seja de mais ou menos, né, 300 bilhões. Vamos colocar aqui, vai um valor de firma de 6 vezes, o EBITDA, né? 3,8 trilhões. Desconta a dívida, vamos supor que a dívida suba para 400 bilhões. A empresa poderia valer daqui a 12 anos 3,4 trilhões de valor de mercado. Se você dividir por agora, por 573 bilhões, está trabalhando num potencial de valorização de 506%. Ela poderia simplesmente subir 500% na cotação, e se você colocar dividendos, esse retorno pode superar acima de 600%, como ela retornou nos últimos 10 anos, porque ela teve um ciclo de alta por conta do pré-sal. O pré-sal, que foi algo que dobrou a capacidade de produção da Petrobras, pode se repetir com a margem equatorial. Então, por isso que eu vejo esse movimento de crescimento na Petro, e eu tô colocando aqui uma porcentagem interessante da carteira. Pretendo aumentar a posição, eu não parei com o Petrobras, só tô esperando o preço dar uma arrefecida com essa questão aí da guerra do Irã. Eu ainda acredito, tá? Pelo menos por uma questão intuitiva, de que o preço vai dar uma recuada. Eu acho que é questão de tempo para essa guerra do Irã parar, o preço da commodity pelo menos voltar para um patamar mais razoável e a Petro desabar de preço. E aí nos R$ 39,00 e R$ 38,00 eu posso realizar aportes. Eu pretendo deixar a Petro como a terceira maior posição da minha carteira, tá? Superando a BR Partners, porque eu prevejo de que vai ter sim esse ciclo de crescimento e, consequentemente, bons proventes e no longo prazo pode gerar um bom retorno. Ainda assim, eu reconheço de que mesmo com esse potencial de crescimento na Petro, eu prefiro deixar o Banco do Brasil e o Banco Itaú como maiores posições, porque eu vejo mais assimetria no Banco do Brasil, tá passando por dificuldade. Eu gosto de pechincha, pessoal. Empresas boas que estão passando por maus momentos, que aí a rentabilidade pode crescer ainda mais. E o Itaú trazendo aqui uma previsibilidade. Vai trazer uma rentabilidade boa também, porque eu tô comprando barato. Então, assim, é sempre tendo esse equilíbrio com empresas previsíveis e empresas mais cíclicas, né? Banco do Brasil ligado ao agro, Petrobras ligado ao petróleo. Aqui a Vale também fico de olho, mas R$ 83,00 não me chama muita atenção, prefiro a Petro. Agora se Vale vier para baixo de 75, 74, opa, aí eu já começo a ligar no radar, porque aí já mostra aí, né, de consequentemente está um pouco mais descontada do que agora. O preço é o fator determinante para você conseguir uma rentabilidade, porque pensa comigo aqui, ó, a Petro é boa, mas se você comprou a Petro em alta, vamos supor aqui, ó, você comprou lá em 2020, olha a sua rentabilidade. 400%, não deu tanto. Agora, para quem comprou no tombo de 2020, olha a rentabilidade, 1000%. Pessoal, você tá entendendo isso? Tecnicamente, esperar um mês, 2 meses a mais dá toda a diferença. Só do fato de você ter comprado na baixa, você mais do que triplicou a sua rentabilidade. O investidor que comprou Petrobras na alta, ele conseguiu 500, 400% de rentabilidade. Sabe quanto que ele conseguiu no longo prazo? Olha isso aqui, ó. Se eu colocar numa lupa de 2020 para cá, que deram aí mais ou menos 6 anos, muito bem, né? 400%, 6 anos no tempo. Foi bom, não foi uma rentabilidade ruim. Legal, 30% ao ano. Só que pensa comigo, o investidor que aproveitou aqui na pandemia, onde o petróleo teve um choque gigantesco, olha o quanto ele ganhou. Esse camarada ganhou em 6 anos mais de 1000%. Simboliza que em 6 anos, pessoal, por isso que a ciclicidade pode ser a sua amiga para você que compra nas baixas. Olha o quanto que você conseguiu. 49% ao ano na média, só do fato de você ter comprado a empresa num mercado mais de baixa, mais sob pânico. Será que não dá diferença, Pablo, 49% ao ano? É claro que dá. Coloca um capital de 100 mil. Aqui, ó, 100 mil reais, tá? Tô pondo aqui pra vocês. Colocar 100 mil, 49% ao ano, sem fazer mais nenhum aporte durante 6 anos. Olha isso aqui, 1 milhão. Aí, para quem conseguiu 34 comprando na alta, 578 mil. Você dobrou a sua base de capital apenas comprando na baixa. Então, assim, o segredo nas ações cíclicas é comprar quando ninguém quer. Esse é o segredo. E é muito difícil exercitar esse psicológico, porque aí você vê tudo desabando, dividendo baixo, e é assim que funciona, pessoal. O capitalismo premia o risco, tá? Não há o que fazer. É diferentemente de uma ação previsível, um Itaú da vida, uma Engie, que uma queda é bem-vinda, mas mesmo você comprando nas altas, você ainda consegue uma rentabilidade boa. A baixa faz muita diferença. Então, tô esperando a Petrobras ter mais uma queda para eu poder comprar com força, porque eu sei que agora, pessoal, dá para sentir, tá? De que isso aqui vai passar, essa guerra vai passar. E aí o petróleo vai recuar de novo, vai voltar para $80, $70. Você acha mesmo que a Petrobras vai continuar em R$40? Eu, pelo menos, não penso nisso, a não ser que o EBITDA da empresa dobre abruptamente. E eu não vou ficar colocando tanto otimismo. Para quem colocou tanto otimismo lá em 2020, se ferrou, ó.
me deixou dinheiro na mesa. Então assim, eu tô esperando um ponto melhor de entrada para eu aproveitar com força a Petrobras, porque aí surge uma das maiores oportunidades. Mas sim, está barata, tem boas perspectivas e pode pagar bons proventos aos seus acionistas. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo aí, né? Até o final desse vídeo eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela está aí, além de estar mais barata pelo preço de uma pizza, totalmente automatizada, como eu falei, vitalícia e ainda contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Você tem desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link da estabelezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será aí direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem carteira, meu preço médio ajustado na companhia fica em R$29. Eu paguei muito barato, já desconsiderando os proventos. Mas aí, pessoal, tá? Eu tô esperando uma queda. Claro, não que ela vai voltar para R$30. Não é razoável pensar isso, porque o novo normal do petróleo pode ser $80. Mas ela recuando ali para uns 38, R$37, eu já posso voltar a aportar com mais força, tá? Porque eu já aumentaria minha posição na empresa e poderia obter uma boa rentabilidade olhando lá para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!